Bom dia, irmãos e irmãs, todos sejam muito bem-vindos a esse nosso sexto encontro. Nós estamos estudando o livro de Atos, porque, sem dúvida alguma, o livro de Atos é a certidão de nascimento daquilo que nós conhecemos como igreja, né? Antes de Atos, nós falamos do grupo de Jesus, os discípulos, os grupos de Jesus, que seria, digamos, um protótipo da igreja, né? Mas a igreja mesmo, a igreja como nós conhecemos, a igreja com Jesus já glorificado, né? E com o Espírito Santo cumprindo a promessa do Pai, é a partir de Atos. Nós temos estudado nesses encontros a promessa, né? A promessa e o cumprimento da promessa, o que significou o capítulo 2 de Atos para a igreja, como um cumprimento de Joel, né? Então nós fizemos essa leitura colocando Joel sobre Atos para ver o pano de fundo, né? E escapar de uma leitura, digamos, reducionista de Atos 2. No último encontro, eu comecei a falar sobre aquilo que a gente conhece como ministérios, né? E eu estou propondo o seguinte: a gente lê esses nomes como se eles fossem uma hierarquia ou um clero. Então isso se chama chave de leitura, né? Você entra no texto com uma chave, e com essa chave você abre uma certa porção do texto. E essa abertura te dá uma certa leitura, né? Rimou, né? Abertura com leitura. Eu estou propondo uma outra entrada no texto, uma entrada que traduz os nomes, para a gente naturalizar esses nomes e ver a igreja por outros olhos, né? Então, no encontro passado, que foi online, eu tratei três nomes, três substantivos, né? Que são apóstolos, diácono e presbítero, né? Então o exercício é o seguinte: leia a Bíblia e no lugar de todo verbo envio, você pensa em apóstolo, porque a palavra apóstolo significa envio, enviado, né? Então todas as vezes que estiver falando envio, ou por exemplo ide, é um apostolado. Todas as vezes que falar apóstolo, que parece um super título, né? Um super título assim que algumas pessoas se atrevem a se chamar apóstolos, ou então é um cargo tão especial, né, que só nem existe mais, de tão nobre que é o título de apóstolo. Troca, vamos fazer a tradução desses termos, ao invés de mantê-los em grego, para dar a eles um significado político, eclesial, clerical, vamos traduzir, né? Então a gente traduz a palavra apóstolo por enviado. E ao invés de pensar em homens ou mulheres, né, que exerciam esse super cargo na igreja, esse cargo papal, patriarcal, né, vamos pensar numa igreja apostólica, né? Sabe que o nome da igreja católica, o nome formal, né, igreja apostólica, católica, romana. Não sei se nessa ordem, né? Igreja católica, apostólica, romana. Apostólica, né? O sentido que eles dão a apostólico é uma sucessão formal, né? A sucessão rigorosamente construída na história de um que passa o ministério para o outro. O sentido que nós, não católicos, damos a esse texto, a essa palavra, é a aceitação do ministério apostólico, né? Nós aceitamos os apóstolos como sendo porta-vozes autorizadas do testemunho de Jesus. Nós não tivemos acesso a Jesus diretamente, nem Jesus escreveu coisa alguma, né? Então tudo que nós sabemos sobre Jesus veio dessas fontes autorizadas, os apóstolos. Mas o exercício que eu estou propondo é o seguinte: vamos pensar numa igreja apostólica como uma igreja em missão, uma igreja que vai, uma igreja que testemunha. Então, nesse sentido, o apostolado deixa de ser um título ou um cargo para ser um status da igreja ou a natureza da igreja. Jesus fala: assim como o Pai me apostolou, eu também vos apostolo, né?
assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós somos uma igreja apostólica, nesse sentido. Então a gente desconstrói, né, essa palavra grega, que por motivos eclesiais não foi traduzida para se tornar um título. Nós desconstruímos essa palavra para colocar tão somente enviados. Então quem são os 12 primeiros discípulos de Jesus? 12 enviados e muitos outros enviados. Então essa discussão sobre quem é apóstolo, quem não é, etc., desaparece, né, por um simples exercício de tradução. Uma coisa muito parecida, isso é uma revisão do encontro passado, é o presbítero. O presbítero nada mais é do que ancião, anciã, velhos, né? A palavra está presente no português em presbiopia. O que é presbiopia? É cargo da igreja? Né? É uma função eclesial? Não. Olho de velho, olho cansado, presbiopia. Então, a palavra significa tão somente velho, idoso. Por que é que ela aparece nas Escrituras? Olha só que interessante. Quando se refere aos judeus, ela é traduzida por anciãos. Então você vai ler lá os anciãos dos judeus, os escribas e os anciãos, os fariseus e os anciãos, né? Que são os membros do Sinédrio e tal. Quando se refere à igreja, a Bíblia não traduz a palavra. Ela mantém uma transliteração do grego. Então fica lá os seus presbíteros. Ora, isso passa para nós a ideia de que você está elegendo um clero. Não, você não está elegendo um clero. Você está apenas reconhecendo aqueles senhores e senhoras, os idosos, né, como pessoas que naquela cultura representavam a liderança natural. Numa cultura oriental, né, uma liderança natural. Eu até falei, nós temos que tratar melhor os idosos, né? Isso é uma contracultura, é digamos, um princípio nosso, né, de reprovarmos o modo como o mundo trata os idosos e dar a eles proeminência no nosso meio, né? Claro que Paulo vai dizer que não basta ter idade, né? Uma idade que corresponde à sabedoria, né? É interessante na epístola de Timóteo, por exemplo, ele fala de velhos, né, como se fosse presbítero. Se alguém almeja, né, ser presbítero, excelente coisa alcança, ou bispo, né? E ao mesmo tempo ele fala, trata com carinho os presbíteros, os velhos, o homem idoso, a mulher idosa, né? E por último, uma outra tradução é diácono, né? Diácono é diferente. A maior parte, quase 90 e tantos % das vezes em que a palavra diácono aparece na Bíblia, ela é traduzida por servo e servir. Quando a gente quer parecer, né, aqui é uma crítica à tradução da Bíblia mesmo, né? Quando a gente quer fazer parecer que o diácono é um cargo, a gente não traduz. A gente fala lá, se alguém quer ser diácono. Aliás, só tem 2 lugares no Novo Testamento que falam em diácono, né? É uma saudação, acho que em Filipenses, né, que ele fala aos presbíteros e diáconos e tal. É a única epístola em que Paulo menciona a liderança da igreja, né? E nas cartas pastorais, quando ele fala do diaconato como se fosse um cargo, né? Então a conclusão a que eu cheguei é que o diaconato é um serviço, é todo o serviço. E ao invés de pensarmos em diáconos, a quem a gente terceiriza, delega a função de servir os mais vulneráveis ou a administração, nós temos que pensar numa igreja diaconal, né? Porque Jesus manda que todos nós sejamos servos. Então, com a palavra diácono acontece o contrário. Ao invés de ela não ser traduzida, ela é traduzida como ministério, né? Como serviço, como administração, né? E tudo isso no original é diácono, diaconia. Então o que nós somos convidados a fazer? Tudo que nós fazemos para Cristo é uma diaconia. Então aqui está a diaconia da palavra, a diaconia do louvor, a diaconia na rua, na sociedade. Tudo é uma diaconia, tudo feito como para Deus, segundo o apóstolo Paulo fala. Uma outra palavra que eu não tive tempo de tratar na outra aula, mas ficou lá no esboço, é a palavra bispo. A palavra bispo parece assim o topo do topo, né? A
Acima daquilo ali, só Jesus Cristo, bispo. Né? A palavra bispo, no Novo Testamento, não indica nenhum clero, nenhum degrau. Né? As igrejas costumam ter essa hierarquia, né? Dependendo da denominação, da igreja católica e tal, né? Diácono, presbítero e bispo. Né? Alguma coisa assim, aí troca por pastor e tal. Né? Mas a palavra bispo vem da palavra episcopo, né? Que a gente conhece como episcopal, né? Se tornou uma palavra exclusiva da igreja. Quando, na verdade, no tempo passado, lá onde ela foi usada, ela era qualquer pessoa que supervisiona. Mas supervisiona não no sentido... Né? Era bispo porque a igreja era espalhada. Se alguém chegasse, por exemplo, Hierápolis, Colossos, não tinha uma igreja para ele falar, onde é que é a igreja batista aqui, onde é que é e tal, o pastor e tal. Não, você tem uma rede de casas, às vezes conhecidas, às vezes desconhecidas, de endereços de irmãos, as igrejas lares. Então o apóstolo, o porta-voz, ou qualquer pessoa, o profeta, o pregador, qualquer pessoa que chegasse, por exemplo, em Éfeso, ele procurava, chega lá, procura um certo irmão. Esse irmão vai te levar aos outros. Esse é o supervisor. É o cara que é o contato, né? O contato daquele que quer encontrar o povo do Senhor nessa cidade. Hoje é fácil, né? Onde é que tem aqui uma igreja tal? Né? Você chega numa cidade, né? Quero assistir um culto numa igreja e tal. Onde é que tem? Não precisa nem procurar, né? Tá nas melhores avenidas, etc. Não era o caso aqui. Então, o que era o bispo? Era aquele senhorzinho, aquele irmão ou aquela irmã, né? Que fala, chegando, por exemplo, em Filipenses, procure a Lídia. A Lídia sabe onde estão os outros. Ela sabe onde está o ex-carcereiro, a ex-adivinhadora, né? O ex não sei o quê, o ex não sei o quê, e com isso se achava a igreja. Né? Então são questões meramente circunstanciais, né? Que depois, evidentemente, vai evoluir para uma casta, né? Uma suprema hierarquia, e a igreja passa a imitar então as instituições romanas, né? Então o bispo se torna o super e tal, né? Tudo isso é transformado em cargos e tal, e a nossa Bíblia, pela tradução que ela faz, acaba favorecendo isso. O que eu queria tratar hoje com vocês é uma pequena continuidade disso que eu tenho tratado, porque é evidente que com a chegada de muita gente na igreja surge uma pergunta lógica, né? Como nós vamos nos entender? Né? Imagina um crescimento explosivo como esse de Atos, em que se conta a entrada de pessoas na igreja aos milhares. Né? É a primeira pergunta que a gente faz. Né? Se aqui vocês têm um grupo, né? Ou o grupo, as igrejas, né? Você fala, meu Deus, né? Como é que a gente organiza isso? Né? Se são uma célula, 5 pessoas, tranquilo. Né? Mesmo assim tem que ter alguém para marcar data, para não sei o quê, para agendar, para fazer o cronograma e tal. Como que eles lidam com isso daqui? A gente percebe logo em Atos 6 que os apóstolos estão sobrecarregados, né? Que eles dizem, olha, nós não podemos cuidar disso, cuidem vocês, né? Nós precisamos manter a diaconia da palavra, o serviço da palavra, como eles falam ali. Então, eu fiz assim um catálogo, agora eu já não vou mais trabalhar um capítulo especificamente, mas eu fiz um certo catálogo para ver como a igreja primitiva, as igrejas primitivas, resolveram esse problema. Então aparece ali, né, se a gente pular aqui, né, já falei do diácono e tal, se a gente pular aqui para Atos 13, aparecem aqui 2 funções que são nominadas, né, que são identificadas. A igreja de Antioquia, que é a primeira grande igreja gentílica, né, o primeiro grande salto para o mundo gentílico, de onde vão sair as missões, né, de Paulo, Barnabé e outros e tal, uma igreja importantíssima, né, uma cidade que existe até hoje lá, a igreja milenar, diz assim, a igreja que não tem pastor, né, não tem pastor, não tem padre, não tem pai, essa igreja, né, profetas e mestres. Esses profetas vão ser mencionados aqui em diversos lugares, né? As filhas de Filipe são profeta, o Ágabo é profeta, o Silas e Judas, lá naquele capítulo da Assembleia, da primeira, como é que chama? Primeiro concílio, né?
Fala assim, eles também eram profetas, esses Judas e Silas, havia profetas em Jerusalém, etc. Quem são esses profetas? E o que eles fazem na igreja? Tem um sentido original da palavra profeta que nós precisamos recuperar. Em vez de ser um adivinho, porque essa é a ideia, talvez que primeiro salta na nossa cabeça, que o profeta é aquele que adivinha o futuro, né? A palavra profeta significa falar em nome de alguém. Uma palavra moderna que poderia interpretar, pelo menos parcialmente, no sentido de profeta, seria porta-voz, né? Aquele que porta a voz de outro, que não entrega sua própria mensagem, sua própria recado, né? Seu próprio recado, mas de outro. O profeta é então aquele que fala em nome de outro. Em Atos não aparece o profeta nesse sentido, né? Aliás, aparece alguma orientação e tal, né? Mas não esse profeta que fala em êxtase, como nós conhecemos agora no século do Pentecostes. Mas o profeta que fala da parte de alguém. Nós estamos numa época, aqui no livro de Atos, em que a igreja não tem evangelhos escritos, não tem sequer epístolas escritas, né? O que eles têm são apenas porta-testemunhos. Quem queria saber sobre Jesus e não o tinha visto pessoalmente, deveria procurar um dos primeiros testemunhos dele. Os 12, depois os 70, os 120, os 500 e por aí afora, né? Essa segunda geração, abaixo da primeira, dos primeiros que viram Jesus pessoalmente, serão chamados em Atos de profetas. Por quê? Porque eles estão autorizados a falar de Jesus em primeira mão, como se o tivessem visto pessoalmente. Então, essa é a ideia de profeta em Atos, quando você não tem testemunho oral, escrito, apenas testemunho oral. Deu para entender? Como seria nós ouvirmos de alguém que nós não conhecemos? Vamos dar um exemplo bobo assim, né? Tipo Getúlio Vargas. Exemplo bobo. Getúlio Vargas. Né? Talvez pessoas bem mais idosas ainda lembram alguma coisa dele, viu, ouviu, ele próprio, sofreu a morte dele, etc. Para mim, não sei absolutamente nada. Não tem foto, não tem televisão, não tem gravador, não tem nada. Com quem eu falaria para saber sobre esse personagem, né? Que está distante de nós há, sei lá, né? 80 anos, né? 70 anos, que morreu, né? Em 54, já sei. Né? Porque escreveu, né? 75. Exato, obrigado. Quem poderia nos falar? Pessoas que estiveram com ele, pessoas que trabalharam para ele, pessoas que andaram com ele, pessoas que apertaram a mão dele, né? Pessoas que conviveram com ele. Esta igreja depende totalmente do testemunho oral. O testemunho oral vai passar para a escrita apenas quando essa geração primeira começa a desaparecer, seja por dispersão, seja por martírio, seja por qualquer outro motivo. Eles dependem de ouvir os profetas. Então não pense no profeta estático, de êxtase, né? Nem no profeta do Antigo Testamento. O que está surgindo aqui é um novo tipo de ministério, um ministério cristão, né? Não são pessoas que inovam o testemunho de Jesus, como os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento tinham autoridade para acrescentar ao que haviam recebido, né? Isaías falou muito além do que Moisés, Jeremias falou muito além do que Samuel, né? Malaquias falou muito além, talvez, né? Esses profetas do Antigo Testamento de fato vão até João. Jesus falou, a lei e os profetas vão até João. Agora cumpre-se a palavra dos profetas. Mas ainda assim, eles vão designar profetas, esses que falam em nome de Jesus. Ide e deem testemunho. Vocês serão minhas testemunhas. Ok, então eles vão a serviço dessa primeira geração, que só são 12,
né? E depois um grupo um pouco maior, as mulheres, os 120, os 500, né? Esses profetas passam a ser andarilhos, como é que se fala? Ambulante, né? Itinerantes, obrigado. Eles são pregadores itinerantes, né? Que chegam nas igrejas, ficam ali um tempo, ensinam, testemunham, né? Você pode perguntar, e Pedro? Como era Pedro? Como foi Pedro? E aquela história que o irmão fulano contou, que Jesus alimentou 5.000 pessoas? Eles têm a memória de Jesus. Isso é conhecido na cultura oral como porta-memória. Aqueles que carregam a memória de uma família, de uma cidade, de um povo, né? E a igreja funcionou assim durante muito tempo. Então, o que nós encontramos em Antioquia? Porta-memórias de Jesus, portadores do testemunho de Jesus. Por isso a igreja tem profetas que pastoreiam, profetas que ensinam, profetas que exortam, profetas que assistem, profetas que oram, né? Profetas, né? É claro que eventualmente eles podem ter sido chamados de outro nome, né? Alguns podem ser chamados aqui de presbíteros, né? Provavelmente esse grupo aqui, narrado em Atos 13:1, seja um colegiado, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês sobre a palavra profeta. Antes de ser a adivinhação do futuro, é a palavra em nome de. Se essa palavra em nome de comporta um discernimento do futuro, isso é apenas uma das funções da profecia. Mas a palavra profecia não significa adivinhação do futuro, nem previsão do futuro. A palavra profecia significa falar em nome de. Um pregador dos nossos dias, um pastor, é um profeta, ou pelo menos deve ser. Deve entregar lealmente a palavra de outro, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos: cuidado, vocês são todos, como é que fala de recado? Menino de recado, é isso, né? Vocês são todos mensageiros, são meninos de recado. Se você pegar o bilhete aqui e entregar outra coisa lá, você é desleal. Você é portador da palavra de outro. O que te cabe fazer é tornar a palavra de outro inteligível, compreensível para aquele que está te recebendo. Você não pode alterar o que foi dito, né? Algum comentário, alguma reflexão sobre a questão do profeta? É aquele que ensina, exorta, dá testemunho, né? Na medida em que nós temos agora a profecia aqui, né? A profecia agora escrita, temos acesso a um acervo, né? Então nós não precisamos mais que ninguém nos traga a memória, porque a memória está aqui, é a autêntica memória, né? Ela já está aqui. O que é um profeta hoje, então? Aquele que proclama a palavra do Senhor, que tira daqui para entregar ali, né? Isso é uma profecia. O professor Eliseu, eu gosto muito de ler os profetas, e tem várias vezes, gosto bastante de todos. Estou lendo Ezequiel, e eu fico assim pensando, naquela época, quantos profetas sofriam, porque o povo era rebelde de coração. O profeta vinha com a mensagem de Deus, anunciava, e o povo só queria ouvir flor de laranjeira, só coisa boa. Quando o profeta dizia que Deus ia mandar o povo para o cativeiro, eles colocaram Jeremias da cisterna, prenderam, fizeram tantas coisas, porque não queriam ouvir isso, não queriam ouvir a verdade. Era um sofrimento muito grande mesmo, viu? Muito. Sim. E eles se cercavam de profetas que falavam o que eles queriam ouvir. Então olha a seriedade disso. Né? Tem gente que às vezes, você ora por mim, eu digo, não tenho nada para te revelar. Deus não me mostrou nada disso. A palavra de Deus está aqui, tá entendendo? Não ficar inventando coisas, criando coisas, tá entendendo? Agora, se vem realmente uma palavra para aquela pessoa especificamente, essa palavra deve ser dada. Outra coisa que eu achei muito interessante em Ezequiel é quando Deus aparece
ali no seu carro maravilhoso, né? Com rodas, com tantas coisas, o carro, ele sai andando, coisa esplêndida mesmo. Eu fico pensando assim, como o povo de hoje é bobo. Só porque tem um carro lá que tá andando sem motorista, tudo é aquela confusão, aquela coisa. Se visse uma coisa dessa, uma glória dessa, não pode nem ver que cai por terra. Porque Deus é bem moderno nas coisas. É um encantamento, é uma coisa maravilhosa. E esse carro que apareceu ali, na visão para Ezequiel, não foi só uma vez não, apareceu a mesma coisa no junto do rio Quedar e outra coisa, a mesma coisa, uma coisa assim esplêndida, como já apareceu as várias, e o povo de hoje faz tanta confusão, tanta coisa, por uma simples descobertinha assim, que é nossa, né? E manda tanto foguete para lá que a maioria espatifa tudo, gastou dinheiro tremendo, né? É interessante pensar nesses profetas do Antigo Testamento como um caso especial, né? Essa profecia, segundo a própria palavra de Jesus, foi até João, porque esse profeta trazia a palavra nova de Deus. O que nós entendemos hoje por segurança é que ninguém pode acrescentar novidade ao que Jesus já falou. Cristo é a revelação plena de Deus. Portanto, o profeta, após Jesus Cristo, o profeta após a descida do Espírito Santo, é alguém que discerne, aplica e explica. É claro que a Bíblia fala de dom de discernimento, né? Por exemplo, o próprio profeta Ágabo aqui, em Atos, ele prevê uma fome, é uma palavra de discernimento, né? A fome, naquela época, não vinha do nada, é uma questão de discernimento, né? Ou também prever que Paulo ia ser preso em Jerusalém, né? E Paulo fala grande coisa, já estou sabendo, né? Já estou sabendo. E não adianta me aconselhar para não ir, eu irei, né? Estou pronto a ir até morrer. Então, ela pode ser considerada uma palavra de discernimento. A igreja pode ser profética também. Ao invés de designar pessoas exclusivas para o exercício de um cargo especial, né? A igreja pode ser profética, no sentido de que ela enuncia a palavra de Deus, né? O meu exercício aqui, acho que vocês já estão percebendo, é tentar quebrar esses degraus existentes entre um clero que ocupa todos os ministérios importantes da igreja, né? E um laicato, olha que coisa bonita, né? Um laicato, os leigos, que são meros assistentes, né? A Igreja Católica reconhece isso muito profundamente, né, desde o Concílio Vaticano II, e está fazendo um tremendo esforço para reintroduzir os leigos na igreja, né? Mas está tendo que lutar com séculos e séculos de separação, em que a igreja é o magistério e o clero, né? Os leigos vêm ali, eles estão ali para obedecer, como diz uma autoridade da igreja, não me lembro o nome, no século passado, no Concílio Vaticano I. O que cabe aos leigos é obedecer, né? Quer dizer, eles são ali como figurantes. A igreja, né, é o colegiado. Nós precisamos destruir esse degrau, né, e trazer esses ofícios para a igreja, de modo que a igreja seja diaconal, apostólica e agora então profética também. Não sei se é o momento, mas a questão do sacerdócio profissional, em que momento se encaixa? Da onde surge essa... É uma longa história, mas olha só. Isso que eu... Oi? Ele está perguntando o sacerdócio profissional, né? Quando surge isso. Porque você está falando de hierarquia, tudo bem. Sim. Beleza. Agora, chega um momento que não. Então, são exclusivos e alguém paga e ele faz. Isso, eu acho que isso deixa mais longe ainda. A hierarquia já deixa, mas isso... E aí vem a figura que eu, quando menino, ouvia que um pastor é um ungido do Senhor. Exato. Quando o ungido do Senhor nós herdamos tudo isso. É o Antigo Testamento. Exato. Era o rei que era ungido. Ai daquele que se levanta contra o ungido.
Então, isso deixa mais longe ainda. Com certeza. Então, veja como nós caminhamos sempre para essa estratificação, né? Eu diria, Edson, o seguinte, esses nomes que eu estou tratando aqui, que eu estou tentando desconstruir para levá-los à fonte, né? Logo após a morte da primeira geração, isso a gente pode contar a partir do século II, né? Com a ausência dos apóstolos e com a intensificação da perseguição e a infiltração de heresias, de evangelhos estranhos, porque imagina uma tradição oral. Qual é a segurança de uma tradição oral? Quando ela está dentro do seu povo étnico, né? Por exemplo, uma tradição dos judeus que é conservada pelos judeus, isso é uma coisa. Quando essa tradição passa a entrar em contato com N culturas, né? Então a igreja passa a ser assediada pela perseguição violenta do Estado e pela perseguição ou pela infiltração de heresias. Isso assusta a igreja e empurra a igreja para uma radicalização, né? Então esses nomes que eu estou colocando aqui, especialmente o presbítero e o bispo, né, assumem já essa conotação de autoridade, né, para proteger a igreja, para proteger da violência, para proteger de heresias. Nos últimos livros do Novo Testamento a gente já percebe isso, né? Por exemplo, parece que na Epístola Pastoral, quando Paulo fala assim, quem aspira a ser presbítero, excelente coisa aspira, ele já está fazendo uma dissociação entre velho e ser do conselho. Porque não, por exemplo, um velho que tinha sido criado no paganismo e que mesmo sendo velho era recém-cristão, não tinha competência, né, para compor esse conselho de idosos da igreja. Então ali ele já começa a enfrentar um problema. Então assim, eu entendo que a igreja foi sendo pressionada por demandas, por problemas justos, razoáveis, né? E ela reagiu copiando aquilo que estava mais à mão, né? Que é a estrutura hierárquica, né? Por exemplo, uma pergunta que vai logo na sequência da tua: por que a Bíblia sai da mão do povo? É uma preocupação justa e uma solução justa. Se eu deixar esse livro na mão do povo, isso aqui vai virar uma maior baderna, né? Cada um vai pregar uma coisa, cada um vai ensinar do seu jeito e tal. O que eles fizeram? Devolvam aqui, só os bispos interpretam a Bíblia. Ficou assim até agora, né? Não conseguem superar essa cisão, né, que tem dentro da igreja. Então a igreja ela vai incorporar de tal maneira essa estrutura para proteger-se da perseguição, né? E depois, por mar dos pecados, como diz os antigos, né, ela se converte ao império. Quando ela se converte ao império, ela absorve toda a experiência do império para si. Ela se funde com o império, né? É aquilo que nós já discutimos, né? Ela se funde com o império. Então os títulos, a roupagem, a indumentária, a hierarquia, o governo, diocese, tudo isso vem do Império Romano, né? Às vezes monumentos do Império Romano ou dos templos romanos foram integrados pela igreja, né? E a igreja faz isso com tanta competência que depois ela ensina o Estado a ser Estado, né? Ela que forma os impérios do segundo milênio, né? De modo que o direito, né, a política, o governo é copiado da igreja. Então a igreja que ensinou o Estado a ser Estado. Olha que ponto nós chegamos, né? Então nós temos uma carga de história monumental em cima de nós. Mas esse modelo está esgotado, né? Há 500 anos, nós sabemos, você falou do sacerdócio profissional, né? Isso nos levaria ao sacerdócio geral. Faz 500 anos, eu digo isso em todo lugar que eu vou, faz 500 anos que nós temos uma alternativa a esse modelo que está consolidado, sacralizado nessa estrutura que o próprio Vaticano hoje tenta, né, se mexer. Vocês percebem a luta do Papa Francisco com sua própria estrutura. Às vezes ele fala uma coisa, o porta-voz do Vaticano vai lá e o desmente, né? Então a luta que ele está tendo para lidar com essa estrutura pesada do Vaticano.
Mas faz 500 anos que nós temos alternativas, né? E quando você vê essa baderna teológica, não dá vontade de falar assim, está aqui essa Bíblia, eu interpreto, né? Então nós corremos esse risco, né? E a igreja sentiu isso. Agora, eu não vejo problema, particularmente, que a igreja, em dados momentos de perigo, erga uma estrutura para resolver aquele problema. Assim como o diaconato em Atos 6. Né? Pontual. Exato, pontual. Quando surge a crise de Atos 6, da distribuição dos alimentos, o que os apóstolos fazem? Escolham homens entre vocês que resolvam esse problema. Mas logo depois, Filipe está evangelizando Samaria. Ué, irmão, você não é diácono? Você não tinha que estar lá? Não, aquela crise passou. Já estruturamos aquilo, já resolvemos aquele problema. O Estevão não era diácono? Não, o Estevão foi ajudar a estruturar a distribuição de alimentos aos pobres. Mas agora está lá no Sinédrio, lá, né, levando pedrada. Quer dizer, eles estão em funcionamento. E eu me baseio, se alguém quiser explorar esse pensamento, eu me baseio no livro de Juízes, para propor esse tipo de governo. O livro de Juízes mostra o povo de Israel que é liderado pelo supremo rei, que é Yahvé, né, que governa sobre o povo. Quando surgem crises, Deus levanta um para resolver aquele problema. Resolvido aquele problema, aquele cara vai para casa. Leiam a história de Gideão, né? O povo chega para Gideão e fala assim: Gideão, reina sobre nós. Reina sobre nós, tu, teu filho e o filho do teu filho. O que Gideão responde? Eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho, nem o filho do meu filho. O Senhor vos governará. E foi para casa, né? Então eu acredito que o livro de Juízes mostra para nós essa liderança que você falou pontual, né? No momento crítico, por exemplo, essa igreja, né, vou usar um exemplo, vou chutar um exemplo. Essa igreja está em construção, né? Ela precisa levantar um grupo que administre isso, né? Uma vez concluídas as obras, esse grupo é desfeito. Não passa a ocupar um cargo aqui, né? Nós temos o fulano de tal que vai dirigir o culto porque ele é o mestre de obras e tal. Não, a obra acabou, né? Então uma igreja ágil, né, que atende às demandas, que é fluida nesse sentido, que é flexível e não rígida e pesada, né? Que não consegue atender a demanda que está diante de si, porque ela está estruturada para atender uma demanda de 100 anos atrás, né? Então nós podemos ter, baseado nessa leitura que eu estou fazendo, uma igreja flexível, né? Agora, é claro que existem ministérios fundamentais, né, que é o que eu quero falar na sequência. Alguém quer fazer mais algum comentário? O próximo texto que eu coloquei aqui é esse também, o próximo palavra, né, esse que está em Atos 13, é o mestre. E aqui tem um detalhe muito interessante. A palavra mestre é uma palavra que significa ensinar, instruir e tal, quer dizer, é uma palavra que não precisa de tradução, né? Mestre. Ela vem de um significado interessante, né? A Igreja Católica usa muito isso, o magistério da Igreja, né? Nós protestantes não usamos esse termo. Mas ele é um termo curioso porque ele vem da palavra grande, né? Então, magistério é magno, grande, né? Magnânimo, grande. E ministério é mini, é pequeno, né? Então, olha que interessante. Essas palavras nos induzem a fazer um certo juízo de valor, né? Como se o mestre fosse, como na Igreja Católica, né, o magistério da Igreja, aquele que formula a doutrina oficial. Se você divergir de mim, você é um variante. Variante é para não dizer herético, né? A palavra heresia foi criada pela Igreja, né? Quando a Igreja inventou a ortodoxia, um modo único de crer, quem não encaixa na ortodoxia passa a ser um variante. Variante é a exata expressão de heresia. Então quem criou a heresia foi a própria Igreja ao criar uma doutrina única. Só se pode crer dessa forma. Se não se crer dessa forma, você é um sectário, né? Então é claro que hoje a palavra já tem um tom pejorativo. Mas a palavra mestre na nossa língua significa grande.
aquele que exerce o cargo principal. E ministério, né, são os pequenos. Então, o diaconato é um ministério, né? Mas o ensino da palavra, o pastor, os grandes cargos da igreja são magistérios, né? A gente chama de ministério, porque hoje a palavra ministério é chique, né? Mas a palavra ministério no original é o serviçal, é o empregado doméstico. Esse é o garçom, esse é o ministro. Quando Paulo fala, nós somos ministros do Evangelho, ele não está dizendo assim, sabe com quem está falando? Você está falando com o ministro do Evangelho. Não, ele está falando, eu sou o servente do Evangelho, né, que anda com a bandeja na mão. Né? Alguém está servido, está servido, está servido. O servente do Evangelho. Né? Então a ideia é completamente diferente. Tirando essa questão da etimologia da palavra, eu queria chamar a atenção para um fato que a igreja tem um mestre, e essa é uma marca exclusiva de Jesus Cristo. A igreja tem um mestre, isso está escrito em Mateus 23. A ninguém chameis vosso mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Então, o Cristo é alguém que não forma sucessores. Cristo é de uma tal ordem que não autorizou ninguém a sucedê-lo, porque ele é a plenitude, ele é o Filho único, ele é o unigênito. Mas mesmo assim ele nos manda ensinar. Então o que nós somos como mestres na igreja? Não um título, não uma casta, mas de novo porta-vozes da doutrina de Jesus. Isso é uma ruptura tão grande que torna Jesus um mestre exclusivo. Porque todos os outros mestres que nós conhecemos na história formou sucessores. Né? O Sócrates formou o Aristóteles formou o Platão formou sei lá quem. Né? Mas esse discípulo de Sócrates chega um ponto em que ele fala, obrigado, agora eu vou formar meu próprio grupo. Né? E então você fala de aristotelismo, que segue Sócrates, mas critica Sócrates e inova, né? Platonismo, recebe toda a herança de Aristóteles e agora forma. Os rabinos da Bíblia, né? Gamaliel, o próprio Paulo, né? Estava sendo treinado para ser um mestre. Né? O Nicodemos, quando veio para Jesus conversar, ele fala, olha, eu não sei de que escola você veio, mas você é um mestre. Eles não questionam o fato que Jesus é mestre, eles questionam o fato quem é o mentor desse cara. Né? Quem é a escola dele? Quem o ensinou? Isso que cria perplexidade. Mas o ensino dele era reconhecido como uma escola própria de interpretação das Escrituras. Só que tem um detalhe interessante. Jesus nunca emancipa seus discípulos. Olha que coisa interessante. Tem um corte aqui. Ele nunca diz, Pedro, agora você é mestre, meu filho. Está formado. Toma aqui seu diploma e vá formar os petrinhos. Né? Paulo, você está pronto. Vá formar os paulinos. Né? Não. Ele fala, vocês são meus discípulos. Discípulos que transmitem isso para outros. De modo que o cargo de magistério da igreja não é um colegiado. De acordo com Mateus 23, bom, deixa eu ler lá, porque esse texto aqui é um dos meus preferidos, né? É um texto que ninguém prega e tal, e eu gosto dele. Aqueles textos que ficaram assim, semi-canônicos, né? Em Mateus 23, versículo 8, ele fala assim, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ninguém sobre a terra chameis vosso pai, vosso padre, vosso pastor, vosso papa, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. E não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo, o vosso diácono. Chamam todo mundo aqui para ser diácono. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Então nós somos porta-vozes da doutrina de Jesus. Né? Recebemos essa doutrina
da mão dos apóstolos e a transmitimos. Nesse sentido é que nós somos apostólicos, porque nós reproduzimos o testemunho que recebemos dos apóstolos. Deu para entender essa questão do mestre? Então, mestre não é um título, é uma diaconia, um ministério. Diga. O Celso de Oliveira Silva está participando, fez uma pergunta, um comentário e depois uma pergunta. A reforma protestante combateu a estrutura da Igreja Católica, mas consolidou suas próprias estruturas, assentadas também em odres velhos. Gostaria de saber se a questão do mérito na estrutura da Igreja Evangélica atual tem a ver com a distribuição de cargos, diáconos, presbíteros, pastores. Nós somos, sim, herdeiros, né? Pesadamente herdeiros, né? Da única igreja. Quer dizer, a única igreja que a gente conheceu, milenar, é esta. Né? Nós, evidentemente, a partir da reforma, rompemos com... Eu vou fazer uma pontuação nisso que o Celso falou, porque nós fizemos uma reforma teológica, fizemos uma reforma doutrinária profunda, que o Vaticano II, 400 anos depois, quase 500 anos depois, veio a encampar muitas das coisas. Né? Existe um lento processo de reconhecimento com os luteranos e tal, caminhando ponto a ponto, como se fosse uma votação no Congresso, né? Discorda de uma vírgula, de uma palavra, de um ponto, tal, e vai. Outras igrejas mais radicais, como os batistas, né? Tentaram reformar profundamente essa estrutura. Mas o que eu entendo, a maneira como eu vejo isso, é que os reformadores não fizeram reforma estrutural, eclesiológica. Né? Então, eles foram lançados, todos os grandes reformadores, eles foram lançados num embate tão intenso, doutrinário, eles tiveram que rever tão profundamente os fundamentos da fé para fazer essa crítica da doutrina vaticana, né? Que eles ocuparam todas as suas energias naquilo que era urgente e imediato. E mesmo que eles quisessem fazer uma reforma eclesiológica, estrutural, eles não tiveram condições políticas para isso. Né? Eu não conheço muito bem Lutero, confesso, talvez alguém conheça melhor, o próprio Celso, mas o Lutero admirava o radicalismo dos batistas. Mas o meio em que ele vivia, amparado pelos príncipes, né, não permitia que ele aprofundasse aquela questão. Então, as grandes igrejas protestantes, as primeiras igrejas protestantes, elas acabaram criando um Vaticano estatal, um Vaticano nacional. Né? Então, você tem a Igreja Oficial da Alemanha, a Igreja Oficial da Suíça, a Igreja Oficial da Noruega, igrejas oficiais, né? que mantém esse vínculo, né, com a Igreja, com o Estado. Né? Eu estava conversando esses dias com um irmão, né, e ele estava dizendo, na Noruega, né, o rei é luterano. Né? E agora a igreja está dando passos de independência, porque até então os pastores eram como funcionários públicos, né? Indicados pelo governo. Né? O governo financia a igreja, lhe dá aporte financeiro. Né? Meu sobrinho desconta o Exato. dízimo na Alemanha. Exato. Exatamente. Nosso professor Marlon, né, também descontou isso, que chega numa cidade, o cara já avisa, né? Ó, aqui, quer dizer, é uma igreja estatal, né? Estatal. Então, essa reforma eclesiológica profunda, radical, ela ficou pelo meio do caminho, né? E depois disso nós temos diversas experiências, por exemplo, a própria experiência de pequenos grupos, de célula, de grupos caseiros, é uma tentativa de renovação. Mas a estrutura reage. A estrutura não sabe lidar com isso, né? Porque ela está engessada, ela não consegue. Então, o que são hoje os pequenos grupos das igrejas? Pequenos vaticanos, né? Redes de controle, né? Rede hierárquico férreo, né? Duramente centralizado. E diversas igrejas já estão esgotadas desse modelo e mandando plantar batatas esse modelo, e ninguém está aguentando
mega hierarquia que, ao invés de antes, né, agora criou um controle rígido, né, que fratura a igreja milimetricamente e não permite que relacionamentos se estabeleçam, porque tem que gerar rápido, né? Então, é multiplicar rápido. Então, quando você começa a fazer amizade, quebra e bota ali, quebra e põe ali, não se forma vínculos, né? Então, querendo ser a igreja primitiva, se tornou uma igreja rasa, mortal, ferida de doença mortal, líquida, né? Uma igreja completamente fracionada, né? Que não permite que se estabeleça a segmentação também, né? Assim, os vários departamentos, vários grupos. Criança, junior, adolescente. Nós copiamos de novo as estruturas seculares, né? Como se a igreja não tivesse uma diretriz própria. Então, sim, muito. Né? Então veja, a gente quando eu compartilho essa minha pesquisa em alguns lugares, as pessoas falam: o dia que você conhecer essa igreja, você me avisa, viu? Essa igreja não existe, cara, isso não existe. Claro, né? Nós só conseguimos pensar na igreja que nós conhecemos, a igreja da história, né? Por isso esse meu exercício de mergulhar lá na origem e fazer essa releitura sem o óculos da hierarquia, né? Porque é muito fácil, por exemplo, eu ler 1 Timóteo 3, né, com o olho católico, ou com o olho luterano, presbiteriano, batista. Eu enxergo ali a hierarquia, né? Mas se eu fizer essa outra leitura que eu estou propondo, uma leitura mais natural, né, da natureza do texto, eu encontro outra igreja, né? Eu encontro uma igreja flexível, que se mexe facilmente, né? Uma igreja... Agora, eu não estou dizendo, como eu falei lá na primeira aula, eu não estou dizendo que nós temos que reinventar a igreja primitiva. O que nós temos, o formato que nós temos que assumir, que melhor atende à missão de Jesus Cristo nesse tempo, né? Será que o que nós fizemos há 100 anos atrás, né, quando os batistas vieram para cá, ou quando a Assembleia de Deus veio para cá, ou quando os metodistas vieram para cá, será que nós temos que ser a mesma igreja, né? Apenas com PowerPoint e data show, né? Ou nós temos que o PowerPoint ficou famoso. Nós temos que atender a demanda, olhar, né, o que está diante de nós. O ministério do ensino é fundamental. Discípulos que discipulam, né? Agora, quando eu digo discípulo, veja bem, eu teria que fazer de novo aqui uma releitura, né? Porque a palavra já está apropriada, né? Já tomaram conta dessa palavra. O discipulado não é um programa. O discipulado não forma ninguém. O discipulado é um andar com Jesus e aprender, exato, contínuo, né? Eu sei que na faculdade a gente tem que dar diploma a cada 4 anos e tal, mas na igreja eu detesto curso que termina e que dá diploma ainda, para incentivar o irmão a ir na escola. Detesto, né? Nunca dei a menor bola para isso. Para mim, nós estamos em contínuo andar, né? Eu aprendo com os irmãos e eles aprendem com o que eu compartilho, e nós vamos andando para nos tornar mais ágeis, mais fiéis, mais disponíveis para Jesus, né? Eu coloquei aqui uma interpretação da palavra ensinar, que está na cara, está na nossa boca, assim, mas a gente fala ensinar e fica, né, a irmã ali que é professora vai me entender nessa questão, mais alguém também, né, que pense sobre isso. A palavra ensinar é insignare, senha. A palavra original é ensinare, in é dentro, e senha, signa, signos, senha. Significa dizer que esse que ensina transmite códigos, né? Transmite conteúdos, transmite propostas, desafios, questões, que você que está ouvindo, quando está ouvindo, decodifica para si mesmo, acha o próprio significado, né?
Então, esse significado chega para você como se fosse uma semente. Por isso que a parábola do semeador é tão bonita, né? Porque você recebe uma semente. Semente não é para comer, é para plantar, né? Então, o teu coração é a terra. O teu coração que recepciona aquilo. O teu coração que vai nutrir aquilo. O teu coração que vai permitir que essa palavra se decomponha a casca e brote a vida dentro de você, né? Você não recebe transplante de coisa pronta, né? Então eu achei muito bonita essa ideia do ensinar como os códigos de Jesus Cristo, né? Veja que a parábola era um código, né? Senhor, nós não entendemos. Então eu vou explicar. Eles não vão entender, porque eles não vieram perguntar, né? Então são códigos que você precisa levar a Deus, levar ao mestre, né? O mestre vai te ajudar a decodificar aqui, né? Então eu acho muito bonito que o apóstolo Paulo, se tem um cara que nós deveríamos canonizar é Paulo, né? Que é o apóstolo dos gentios. Então, se tem um cara que nós deveríamos, né, correr no céu para abraçar depois de Jesus Cristo, é Paulo. Mas ele não é meio machista? Eu tenho minhas teorias para salvar Paulo. Eu tenho minhas explicações. Vai precisar, hein? Vou precisar. O que eu estava falando? Canonizar. Não, eu estava falando de Paulo, cara, mas me fugiu a questão. Sim, Paulo em Filipenses. Paulo em Filipenses, que é o grande bambambam, né, como a gente fala, ele fala para os filipenses o seguinte: meus irmãos, eu ainda não alcancei, eu deixo as coisas que para trás não servem mais, avanço para as que diante de mim estão. E depois tem esse todo mundo conhece, né? Depois tem um versículo que ninguém lê nunca, que é assim: se todavia pensais de outro modo, o Senhor vos esclarecerá. Essa para mim é a atitude de quem transmite a palavra de Jesus. Você ouve, meu irmão, como eu entendo, como Paulo fala: olha, eu também temo a Deus. E como alguém que teme a Deus e que também está buscando dele, compartilho com você nesse momento. Em outro momento você compartilha comigo, ou nesse próprio momento você também, né, interage, compartilha uns com os outros. Eu sempre aprendo nas aulas que eu mesmo ministro, né, porque as pessoas me falam coisas que eu não tinha pensado sobre o texto, né? Mas ele fala: se todavia pensais de outro modo, vão ao mestre, ele ensinará. O Espírito Santo ensinará, ele dará revelação dessas coisas, né? Então, para mim, isso só funciona se os bambambam descerem. Se descerem os degraus, né? Então, esses descem e levanta esse povo para crescer, para ir ao mestre, né? Para levá-los a Jesus Cristo, ensinar as coisas que eu lhes ordenei. Mas as palavras são minhas, e vocês vão como discípulos, não como mestres, né? Então é muito interessante como a palavra coloca isso. A contraparte de ensinar é aprender. E aprender é prender, preender. A palavra vem de agarrar com a mão. Então a palavra aprender, antes de ser uma atividade intelectual, era uma atividade, como é que eu vou dizer, primária, né? A coisa que a criança primeiro faz, né? Agarra, tudo que vem ela segura com a mãozinha, né? Ou então o animal que agarra o alimento, né? Ou nós humanos que agarramos a nossa caça, né? Desta retenção é que veio então a atividade intelectual de aprender. Ou seja, nós recebemos a palavra de Jesus Cristo e nós a retemos, né? Nós a retemos, nós não deixamos fugir, né? Então essa é uma missão da igreja. Como que essa igreja de milhares de irmãos se manteve em pé? Recebendo a palavra de Jesus, decodificando a palavra de Jesus e agarrando, né? Eu acho que quanto maior a dificuldade para receber e ouvir, né, para falar e para ouvir, maior o esforço para aprender, né? Eu acho que nós temos excesso de Bíblias, excesso de literatura, e estamos nos tornando gordos
né? Nós estamos, né, com fartura, né, de material. Não no sentido de que sabemos muito. Pelo contrário, quanto maior o volume de material disponível, mais raso estamos. Caloria, né? pobre. Cada vez mais pobre. Um excesso que produz pobreza, né? Então parece que como os cristãos têm trocentas bíblias de estudo, trocentos dicionários, etc., eles são o ultra mega power, né? Não, são analfabetos, né? Cada vez mais ignorantes das escrituras. Os primeiros reformadores, Calvino, por exemplo, escreveu as Institutas, acho que com 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos ele escreveu a primeira versão, e eles tiveram que cavar pedra, tiveram que ir atrás de hebraico, de grego, com recursos que nós não temos, com manuscritos que nós não temos, né? Então parece que quanto mais escassas são as fontes, mais as pessoas têm que lutar. Mas esse é um ministério central, né? Assim como o apostolado é uma missão central da igreja, assim como a diaconia é uma função primária da igreja, assim como a profecia, a proclamação do evangelho, assim também o ensino, porque o ensino é que ajuda a reter a palavra, né? Eu posso ler um texto e ver algo, né? Ao compartilhar com os irmãos viram coisas que eu não vi. Então nós estamos aqui fazendo um esforço para reter a palavra. Se vocês permanecerem na palavra, né, pedirão o que quiserem. Permanecer, morar nela, conviver com ela, né? Uma vez um professor católico, no curso que eu estou fazendo, ele falou, a palavra de Deus é tudo isso que ela fala mesmo, ela é fermento, ela é espada de dois gumes, ela limpa, ela purifica, mas você convive com ela. Você deixa ela ficar em você para fazer efeito, né? É isso que nós temos que fazer. Essa é uma missão fundamental da igreja. Então você colocaria ministérios centrais do Evangelho, ensino da palavra, diaconia, proclamação do Evangelho, que seria a profecia? A profecia. Na verdade, tudo que eu falei aqui, todas essas palavras, o apóstolo, o diácono, o presbítero, talvez um caso à parte, mas também pode significar conselho, né? Porque a gente dissocia da idade, né? Um idoso recém-convertido não pode ser um pai daquela igreja, tem sentido de maturidade. Sentido de maturidade, perfeito. Exatamente, o experiente, por exemplo, João o velho, Paulo o velho, né? Está sendo presbítero, né? O Pedro se chama presbítero lá no final, né? Ele não se chama eu presbítero com eles? Capítulo 5. Rogo-vos, pois, aos velhos que há entre vós, eu velho como vocês. É assim que a gente deveria ler, né? Rogo, porém, aos velhos da igreja, eu também já agora velho. É isso que ele está dizendo, né? Se eu fosse ler com o óculos da hierarquia, eu ia colocar, estou me dirigindo aos presbíteros, né? Eu também presbítero, né? Somos os chefes da igreja. Pedro fala, olha, eu agora sou velho. E mais para frente, olha como que é a tradução da Bíblia. Esse é versículo 1 que eu li. Versículo 2 fala assim, versículo 5, aliás. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, parará, aos mais velhos. Quem não fala presbítero aqui também? Né? Então percebe como a tradução ela carrega uma ideologia eclesial, né? Ela faz uma interpretação que favorece a constituição da hierarquia. Quando ela poderia ter falado, me refiro aos mais velhos da igreja. Por que os mais velhos? Por que os jovens devem ouvi-los? Porque você só tem eles para te anunciar o evangelho. Você tem que ir a eles. Você, garotão, jovem, moça, universitário e tal. A quem você tem que ir? Aqueles que têm mais maturidade na fé, para aprender com eles. Você que chegou agora. Sim, exato. Essa é a ideia. Paulo faz um parênteses em Tiago, né? Timóteo. Paulo, ninguém despreza a tua mocidade. Exatamente, porque a mocidade não era, digamos, o natural naquela cultura. No domingo passado eu falei assim, por que Paulo usou os idosos? Porque essa era a cultura do mundo na época. Nós podemos hoje fazer uma crítica da cultura, né? Podemos absorver traços da cultura que melhor favoreçam a nossa organização, a nossa missão,
ou fazermos uma crítica e uma rejeição de traços da cultura. Aí que eu falei do desprezo pelos idosos, né? Não apenas por ser idoso, né? Porque hoje em dia, o que é interessante é que enquanto o idoso sabe como fazer, o jovem tem o ímpeto de ir fazer. Então o cara fala assim, vamos evangelizar a China. Calma, então agora vamos sentar e vamos discutir como você vai fazer isso. Vamos sentar, porque às vezes o ímpeto do idoso é falar assim, não, para que a China? Tá bom aqui, Deus cuida lá, então vamos ficar aqui, tá difícil já é difícil a gente cuidar da gente. Então essa comunhão, essa conversa tem que ser constante também, né? Porque se a gente é igual, não tem mais nem grego, nem judeu, nem novo, nem jovem, né? Sim, o Espírito conduz, a gente não escuta nem o velho, nem o novo. A gente escuta o Espírito de Deus, né? O Atos 2 fala, né? Os velhos, jovens, crianças, filhos, filhas, quer dizer, agora todos estão habilitados, né? É uma lástima que a nossa geração tenha perdido essa interação geracional, né? Porque até os velhos de hoje estão confusos, né? Então a transição geracional é muito complexa hoje, né? Os jovens estão confusos, estão com problemas de idosos, né? E os idosos às vezes também são extremamente inseguros porque não sabem como viver nesse novo mundo, né? Então é uma questão crítica, mas é uma lástima que nós tenhamos perdido essa comunicação geracional, né? Que o jovem é um jovem sempre. Voltando um pouquinho, você falou sobre Bambambam, o Bebeto Araújo está dizendo, precisam aprender, os Bambambam precisam aprender a dar a volta por baixo. Essa foi a atitude de Jesus de Nazaré. Exatamente. Paulo faz essa recomendação, por exemplo, em Filipenses 2. E o Celso de Oliveira diz assim, no pós-modernismo da igreja evangélica, temos a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do idoso. O interessante é que a palavra do Senhor é uma só. Parece que as variantes dessas Bíblias trazem uma interpretação original, entre aspas, original que homens, mulheres e idosos não perceberam. Exatamente. Modismo. Mas é interessante que o excesso está produzindo empobrecimento. E a gente tem a ilusão, como eu já tenho ouvido, né, que nós estamos fartos, nós já sabemos muita coisa e tal. Eu, como professor de faculdade, posso testificar, junto com os meus colegas, o contrário, né? As pessoas sabem cada vez menos. Vêm para a faculdade, para o seminário, cada vez menos preparadas, né? Uma pessoa da minha geração, né, chegava na igreja escolado. Se tinha sido criado na escola bíblica dominical, o básico ele já sabia tudo. Você trabalhava em cima daquilo. Hoje você tem que praticamente perguntar para os alunos se eles já leram a Bíblia. Se eles já leram a Bíblia. E eles vão sair e vão ser pastores, né? E às vezes nunca leu a Bíblia inteira, né? Então, coisas assim que nós estamos perdendo. Peraí, eu comentei sobre, desculpe, eu comentei o que ele falou, né? O Bebeto falou da kenosis, né? Aquele que sendo Deus, não julgou como usurpação em ser igual a Deus, antes a si mesmo se colocou, né? Então, essa lógica do humilhar-se, né? Humilhar-se para ser quem é de fato, para destruir, né? Você falou, somos todos iguais, para destruir degraus. Aqueles a quem a sociedade coloca por cima devem tomar esse caminho de Jesus Cristo da kenosis. A kenosis é a palavra grega para o esvaziar-se. E aqueles a quem a sociedade coloca para baixo, nós devemos colocar no centro, né? Para então ter a dinâmica própria da igreja. Diga. Sim, professor, eu acho assim, um grande problema assim, na igreja. Eu sou observadora e observo a mim mesma, que a gente recebe tantos alimentos, e muitas vezes a gente não usa nada, não sabe colocar na prática. Exatamente. Como cristão. Está entendendo? Sim, claro. Então, a senhora está apontando um problema, né, que é um problema do mundo moderno. A pergunta que a gente poderia fazer em cima do que nós estamos tratando é a seguinte: qual é o formato,
Qual é o formato, qual é a dinâmica, qual é a estrutura que melhor resolveria esse problema? Né? Que passos a igreja teria que dar para se estruturar de modo a continuar cumprindo o apostolado de Jesus Cristo? Né? Porque será que esse formato aqui que nós estamos usando é milenar? Né? Esse dia a gente estava conversando em casa, né? O sermão, que é coisa mais eclesial e sagrada do que o sermão. O sermão é grego. O sermão não é canônico. Nós chamamos o sermão da montanha, etc. Jesus não tinha sermão. Sermão é filosofia grega, é oratória grega. Né? Será que nós precisamos continuar nesse mesmo formato? Né? Recebendo muito, 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 muito e não sabendo como operacionalizar isso? Né? Esse irmão que acabou de participar aí, o Bebeto, ele fala, eu não sei ser pastor, né? Pastor distante ou pastor de púlpito. Né? Ele nos colocou esse desafio. Né? Eu sei ser pastor assim, conversando, andando junto. Né? Eu não poderia pastorear um povo com quem eu não convivo. Né? Eu tenho que ser pastor ali junto com eles. É sentado numa mesa, como Jesus fazia, é andando junto, trabalhando juntos, conversando, tomando um chimarrão. Né? Esse andar juntos, de você ver como é que se faz. Porque eu e você sabemos que eu posso, com a minha habilidade, dar um curso desse apenas porque tenho competência e estudei o assunto. E com a minha oratória inspiradora e usando modulação de voz, posso representar algo que não é verdade? Claro que nós sabemos disso. E isso gera esterilidade, é óbvio. Né? A vivência, a vida partilhada, né? Talvez é o que permite a gente decodificar ensinos. Né? Então, será que essa estrutura que nós temos hoje é herdeira do apostolado? Cumpre o apostolado? Né? Que adaptações nós precisamos fazer? Que ministérios nós precisamos erigir? E quais ministérios eliminar que se tornaram ociosos, caducos, né? Que não tem mais, não cumpre mais. Né? O resultado final da vivência da igreja não é esse. Né? Nessa crise agora de desigrejamento, né? Em que muitas pessoas saíram das igrejas CNPJ, a despejotização da igreja, né? Muitas pessoas vão se perder completamente, porque sua fé estava enquadrada em 4 paredes e o que fazer domingo à noite. A igreja resolve esse problema. Eu tenho um programa todo domingo à noite. E se não tiver isso, eu não sei o que fazer mais. Eu perco até minha identidade. De infantilidade espiritual. Exato. Então, será que as igrejas estão levando ao amadurecimento? Né? Porque o ensino, o pastoreio, o presbiterado, a diaconia, as funções da igreja, o seguir a Jesus Cristo é o que nós queremos. Esse é o resultado final. O que nós temos que fazer para apresentar a Jesus Cristo, como Paulo fala, para apresentar todo o homem perfeito a Cristo? Né? O resultado do nosso apostolado, da nossa missão. Né? Bom, eu vou parar por aqui, porque já esgotamos o nosso horário. Na próxima aula eu falo sobre um tema grande, né? Que é o pastoreio em Atos, porque Atos não fala em pastor. Né? E eu vou propor isso para vocês, porque vocês vão ficar muito chocados se pegarem uma concordância bíblica e procurar a palavra pastor. Então nós vamos ter que resgatar essa palavra. Né? Eu não sou linguista, né? Não é minha especialidade, né? Acho um assunto dificílimo, mas eu penso nas palavras às vezes como se elas fossem assim um recipiente, né? Um recipiente que tem um certo conteúdo, né? E às vezes a gente perde a noção do conteúdo, né? A gente fala a palavra, por exemplo, pastor, né? A gente colocou dentro dela o nosso conteúdo. Se eu falar pastor, a primeira ideia que pop-up, né, na sua cabeça é o pastor da igreja, né?
Na cultura de Jesus, na cultura do Novo Testamento, a primeira ideia que pop-up, né, na sua cabeça é o cara do campo, com o seu rebanho. Então nós precisamos, quem sabe, fazer um resgate dessa ideia para saber por que Jesus comparou a igreja a um rebanho. E por que Jesus comparou certas dinâmicas, certos carismas da igreja ao apacentar. Então a igreja fala pouco sobre pastor e fala sobre apacentar, né? Então eu percebo que dentro da crise da igreja atual há uma crise também pastoral e uma crise intereclesial, né? De igrejas com pastores que dão seu próprio conteúdo, né? ao significante, né? Pastor, e a igreja está com outro conteúdo, então um choque de, né, eu quero isso, mas eu quero fazer aquilo e tal, e parece que esse ministério está num fogo cruzado. Eu acho que nada melhor do que voltarmos à origem. E por que Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e não falou, constrói a minha casa, né? Ele poderia ter usado outra figura, né? Em vez de falar rebanho, pastor, ele poderia ter falado edifício, construtor, ou ele poderia ter falado planta as minhas sementes, né? Poderia ter usado outra figura. Então nós temos que decompor essa figura e tentar encontrar o significado dela. Hoje falamos então eu falei sobre bispo, né, que eu não tinha falado, falei sobre profeta e falei sobre mestre. Qual é o meu ponto aqui? Fazendo um pequeno balanço dessa aula e do anterior. O meu ponto é o seguinte: nós devemos desconstruir o nosso conceito gasto pela história, pelo tempo, pela tradição, e mergulharmos no sentido original, fazermos um resgate do sentido original dessas palavras. Ao invés de apóstolo, ao invés de ficar discutindo, tem apóstolo hoje, não tem apóstolo hoje, mulher pode ser apóstolo, não pode ser apóstolo, apóstolos são só os 12, ou Paulo também era apóstolo, ou a mulher Júnia, né, era apóstola e tal. Essa é uma discussão inútil, uma discussão inútil. A questão é o significado, quando Jesus fala, eu vos envio, eu vos apostelo, né? Me parece que o verbo ali não é exatamente apostelo, mas é sinônimo, né? Ele fala, assim como o Pai me apostolou, eu também vos apostelo, né? Estou brincando com as palavras. Então, vamos entender a igreja como sendo apostólica. Todos são enviados por Jesus Cristo. Então, o título não existe. O título nasceu por uma contingência de tradução da história da igreja. O título não existe. Ele pode ser decomposto. Tem uma razão ideológica pela qual essa palavra não foi traduzida devidamente na Bíblia. Eu expliquei na aula passada. Ela não foi traduzida, foi transliterada. Quem decidiu? Quem decidiu? Né? Quem decidiu que presbíteros tem que ser traduzido por ancião quando se refere a judeu e presbítero quando se refere à igreja? Quem decidiu? Né? Quem decidiu que no lugar de diaconia se coloca ministério, mas se mantém diaconia em alguns lugares para parecer uma coisa separada? Né? Então nós temos que fazer esse resgate aí e descobrir a missão da igreja nesse sentido. Finish. Perguntas, comentários? Provavelmente semana que vem você vai falar de Atos 20, fala lá do apacentar a igreja. Eu vou falar. Sim. Eu tinha preparado aqui e tal, mas é um assunto muito grande, muito rico, muito importante, muito central, né? Então na próxima aula eu vou falar sobre isso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra que se atualiza para nós e que nos dá direção, nos dá segurança, nos dá orientação, edifica a nossa fé, nos faz queimar por dentro com o projeto do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo e que nos deu a graça de participar. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, abençoe essa igreja, o povo que se reúne aqui, que tão graciosamente nos recebe. Nós oramos e agradecemos em teu próprio nome. Amém. Amém.